Muito boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma noite, mais uma vez, estudando o Catecismo de Heidelberg, esse material que tem sido muito útil, né, no nosso estudo nesse período em que estivemos em confinamento, certamente agora com certa liberdade, mas desde que começou a pandemia nós temos seguido esse material como ferramenta de discipulado, né, a forma de aprendermos doutrina em perguntas e respostas, consultando o texto sagrado, né, de forma simples, de forma rápida, né, cada pastoral no máximo 20 minutos, para podermos juntos, né, quem tiver interesse, é óbvio, né, estarmos caminhando juntos e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Tá? Na terça-feira nós vimos a pergunta de número 65 e ela diz o seguinte: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? A resposta é: vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece com o uso dos sacramentos, não é? Ela opera em nossos corações, nós vimos isso na terça-feira, né? A fé, ela nos é dada por Deus, é um dom de Deus, e o meio ordenado por Deus para que o Espírito Santo seja comunicado aos corações é pela pregação da palavra, né? A fé nos é dada pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, através do ouvir e do ouvir da palavra de Deus, a pregação e a pregação da palavra de Cristo, não é? Então, tendo ficado estabelecido o ponto que nos apresenta de onde vem a fé que temos, não é? Que vem de Deus por meio da pregação, na pergunta 65, em sua resposta, acrescenta-se o uso dessa expressão sacramentos, não é? Que são ali descritos como sendo instrumentos do Senhor para a manutenção dessa fé. Tá? Nós recebemos a fé quando nos convertemos ou quando fomos convertidos pelo Senhor, né, pela pregação do Evangelho, mas temos estes instrumentos como formas de nos auxiliar na manutenção dessa fé. Tá? São os meios de graça e também os sacramentos. A pergunta de número 66 vai tratar sobre estes sacramentos. O que são? Tá? Justamente é a pergunta. O que são sacramentos? Né? E aí nós vamos estudar sobre esta pergunta hoje. Eu coloquei a resposta no início do vídeo, as referências também, você pode conferir, tá? Vamos ver, resposta. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa que Deus nos concede graciosamente: perdão de pecados e vida eterna por causa dos sacrifícios de Cristo ofertado na cruz. Certo? Os sacramentos são estes símbolos externos, não é, que tem este papel que é importante, né, de nos identificar como povo de Deus. São selos externos de um testemunho interno, de algo que acontece dentro do coração. Tá? E nós temos na igreja cristã, na igreja reformada, dois sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. Vamos ao texto de Gênesis, no capítulo 17, versículo 11, onde diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Dentro da antiga aliança, a circuncisão, que é o equivalente, né, ao que nós temos na nova aliança, que é o batismo, ele tem a finalidade de distinguir entre quem é povo de Deus e quem não é. Né? Era um mandato de Deus que os homens do seu povo eles fossem circuncidados ao 8º dia de vida. Não é? E este era um sinal da aliança. Não é? Até uma expressão dentro da tradução do próprio termo, né, de fazer uma aliança no hebraico é cortar uma aliança, porque no hebraico a língua, sendo muito rudimentar, está vinculada à ideia da aliança embrionária, né, como era feita essa aliança no início,
que o Senhor Deus faz, né? O cortar uma aliança tem a ver com cortar aquele animal que é partido ao meio, o Senhor passa por entre ele. Então, a próprio termo aliança, ele traz dentro do seu significado a ideia de cortar, não é? Porque vai remontar ali a aliança feita pelo Senhor. E esta aliança que era firmada com o seu povo, com o povo de Deus, no Antigo Testamento, era identificada por meio da circuncisão. Aqueles que nasciam no lar israelita, bem como os seus servos, ou como aqueles que queriam entrar em comunhão com o povo de Deus, né? Habitar no meio do povo de Deus, era requerido deles que fossem circuncidados, tá? Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 diz: O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. A ideia do selo, do sinal, é importante que seja entendido desde a antiga aliança, não é apenas um rito. Nunca foi, e não podemos tomar como se tivesse sido apenas a ideia de cumprir uma ordem. O sinal externo, que era o corte da carne do prepúcio nos homens de Israel, ele precisava ser confirmado com a circuncisão no coração. Não é? Essa expressão que é utilizada pelos profetas, né? Que o coração não era circuncidado. A circuncisão deveria confirmar algo interno. E é importante que nós atentemos para estas coisas, porque ainda hoje há quem tome os sacramentos meramente como ritos, em que, se forem observados, eles produzem algum benefício. Não é? É evidente que, se você observa a história de Israel, muitos israelitas foram mortos por conta dos seus pecados. Muitos foram punidos pelo próprio Deus, em casos a terra se abriu e os engoliu, ou quando não serpentes abrasadoras ceifaram a vida daquele povo. E eles eram todos circuncidados. O sinal externo, ele precisa ser intimamente ligado com o que acontece internamente. O selo, por si só, ele tem um caráter simbólico de identificar aqueles que professam fazer parte do povo de Deus. No entanto, se estiver desassociado da verdadeira conversão, ele não tem valor, não tem significado, tá? Então, o Senhor Deus diz ao seu povo aqui que circuncidaria o coração deles. Não é apenas algo externo, mas é uma transformação interna. O resultado desta transformação interna é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, para que obtenhamos, por meio do Senhor, vida. Tá? E aí nós chegamos ao texto de Romanos, né? Que está escrito no capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Você vai perceber a relação aqui que ocorre com Abraão, né, que ele recebeu, né, o sinal como selo da justiça da fé, e esta fé ele teve antes de receber o selo, né? Não é a circuncisão que produz a fé, mas aqueles que creem em se sujeitando à vontade de Deus, eles professam publicamente o que há em seus corações. É o caminho natural da circuncisão, não é? Na verdade, se tornou algo ritualístico, não é? Todo israelita era circuncidado, ainda hoje há muitos judeus que o são, mas a ideia por trás do sinal deveria ser de fato que ele correspondesse ao que está no íntimo, não é? Fosse uma resposta a isso. Abraão teve fé antes de ser circuncidado e foi circuncidado por causa da fé, não é? E aí nós temos a transposição, por assim dizer, né, do rito do sacramento, né, da circuncisão, da antiga para a nova aliança. E quem é que pode fazer essa transição? É o próprio Cristo. Nós temos o profeta neotestamentário João Batista batizando, não é? E não mais usando a circuncisão.
e batizando, e ele veio preparar o caminho do Senhor, ele veio anunciar a vinda do Senhor. E Cristo, como todo judeu e como submisso à lei, ele foi circuncidado. Cristo é o elo de ligação, na verdade, entre a antiga e a nova aliança, porque ele cumpre todos os ritos da antiga aliança e ele muda, por meio da sua prática, alguns deles, né, os transforma. Né? Todo o cerimonial termina em Cristo, os ritos cerimoniais, aquela estrutura do templo de holocaustos, ela se encerra com o sacrifício perfeito de Cristo, mas alguns dos ritos da antiga aliança, Cristo apenas os modifica. Ele tanto é circuncidado ao 8º dia, como ele é batizado, o batismo de João, né? O batismo de arrependimento, embora ele não tivesse pecado. Mas para que ele é batizado então? Há um caráter didático, certamente. Nós somos batizados também. Ele não apenas é batizado, mas ordena. E de fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ir, pregar, fazer discípulos, batizar. Não é? O Senhor, ele ordena. Ele cumpre e ordena. E nós temos aí essa relação. E é o mesmo significado na prática, né? Muda-se muitas coisas, não há mais o derramamento de sangue, não há mais o corte da carne e tal, há apenas água sobre a cabeça, não é? Mas o significado é o mesmo, é o testemunho externo de um acontecimento interno. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, que ouviu a sua voz, que se arrependeu dos seus pecados, que tem se submetido à sua palavra, é também batizado. E isso é feito publicamente, né, para que todos os irmãos saibam que você professa a fé em Cristo e que o ama e que quer servi-lo. Tá? Então nós precisamos compreender isto. O batismo, ele assume o lugar da circuncisão na nova aliança e é o próprio Cristo que faz esta transição. E o segundo sacramento que nós encontramos é a mesa do Senhor. Não é que no dia da Páscoa, não é? Nos dias da Páscoa, da festa da Páscoa, que o Senhor também observava, ele celebra de outra forma. Tá? Veja, Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28 diz: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue da nova aliança. Não é? A Páscoa ela era celebrada com o cordeiro, o sangue dele era passado nos umbrais das portas, e era uma celebração que comemorava a libertação do povo de Deus das mãos dos seus opressores, né, no Egito. E Cristo ele vai celebrar esta festa, mas não mais com carne e ervas amargas. Agora ele celebra com o pão que é partido e celebra com o vinho, não é? E ele também faz a transição. Perceba que o significado se mantém. A festa da Páscoa ela celebrava a libertação de Deus, né, de forma extraordinária, de forma poderosa, né, de forma sobrenatural. Deus envia o seu anjo e o seu anjo liberta o povo de Israel da escravidão egípcia, não é? E nós temos o sangue do cordeiro que, passado nos umbrais da porta, impedia que a ira divina que foi derramada sobre aquela terra ela recaísse sobre aqueles que estavam guardados debaixo do sangue do cordeiro, não é? E na nova aliança nós temos a mesa do Senhor, a Santa Ceia, que é um retrato também do derramamento de sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão partido, o corpo de Cristo que foi rasgado em nosso favor, para nossa salvação, para nos livrar da escravidão, e agora não de um império, mas do próprio pecado, né? Nós somos libertos do império das trevas e por meio do sangue de Cristo nós somos libertos também da ira divina, não é? A ira divina que estava sobre todos nós, por causa do sangue do Cordeiro que é aspergido, não é, sobre nós. Nós somos
libertos da condenação que nos era necessária. Tá? Então, Cristo ele vai transformar um rito que tem um significado também parecido, mas em algo mais simples, mas não menos glorioso. Tá? E o texto de Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como eu já havia mencionado, Cristo havia ordenado o batismo e esta ordenança ela é reforçada pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Creiam e sejam batizados. É uma resposta, um sinal externo de algo que acontece internamente. E a mesa do Senhor, ela traz benefícios ao povo de Deus. Ela é firmada como um memorial. O Senhor Jesus Cristo diz: fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E há uma promessa que envolve também a mesa do Senhor. Não é? Nós sabemos que nós vamos fazer isso até que Ele venha. E Ele vem tomar um cálice novo conosco. Tá? Então, estas ordenanças, estes sacramentos, eles são para o benefício do povo de Deus. Tanto para que nós sejamos identificados como povo de Deus, publicamente, como que nós sejamos lembrados da obra do nosso Senhor, do perdão dos nossos pecados, lembrados também da necessidade de nós abandonarmos as nossas velhas práticas e nos assentarmos à mesa com o nosso Senhor, lembrados também que Ele vem, e Ele vem buscar a sua igreja. Mas para nós, reformados, a mesa do Senhor não é apenas um memorial, ela é também um meio de graça. E nós cremos que o Senhor está no nosso meio, né, de forma real e espiritual, e abençoando o seu povo por meio do sacramento. Sempre que nós participamos da mesa do Senhor, de forma fiel, de forma digna, Ele nos abençoa com a sua presença. E nós cremos que este benefício ele é necessário, tá? Para todos aqueles que nasceram de novo. É importante que a igreja compreenda a importância da mesa do Senhor, tanto dos outros meios de graça, da pregação da palavra, da oração, mas também dos sacramentos. É importante que nós entendamos a necessidade destes, tá? Inclusive, domingo agora, nós vamos estar participando da mesa do Senhor, juntos, aqui na primeira igreja presbiteriana de Balsas, tá bom? Por fim, Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, de uma vez por todas. E aí, o autor aos Hebreus vai nos lembrar que os benefícios que nos são concedidos na nova aliança, eles são resultantes da obra de Cristo. Nós somos lembrados desta obra e somos sustentados por ela. Se nós morremos juntamente com Cristo, seremos com Ele glorificados. Não é? A justiça que nós temos é a dele. Se somos santificados é por causa do sacrifício dele, da morte dele. Então nós precisamos compreender que os benefícios que se estendem para o povo de Deus, eles são oriundos da obra da vida, da obra da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que é importante que nós guardemos estas ordenanças, né? Guardemos estes sacramentos, os observemos com o devido zelo e crendo que o Senhor nos abençoa por meio deles também. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que nós possamos, no domingo, juntos, tanto no nosso culto matinal como no nosso culto solene à noite, estar reunidos, desfrutando inclusive deste benefício, que é o dia do Senhor, que é o dia de descanso, onde nós podemos deixar de lado as nossas atividades seculares e dedicar a nossa atenção, a nossa afeição exclusivamente para o nosso Senhor, aquele que nos redimiu, que nos livrou dos nossos pecados, que nos tirou da escravidão e tem dado a nós, nos dado todos os benefícios por meio de Cristo, da sua obra. Tá? Um forte abraço a todos e uma boa noite.